A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 6, que traz por título: O Filho é igual com Pai. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: O Filho é igual com Pai. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando a dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Por gentileza, coloque no Google Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fique à vontade. Agora, se você quiser também, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Esse processo de fazer perguntas no início, eu chamo de avaliação diagnóstica, para que você possa perceber, verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Mas é importante você perguntar e não responder, até porque serve de avaliação. Será que seus alunos têm ou não conhecimento acerca da temática que será estudada? Por isso, faça as perguntas e não responda. Eu sei que tem muitos professores por aí que gostam de ficar demonstrando seus conhecimentos, que eles sabem das coisas, mas não é o momento. Faça as perguntas, deixe a turma participar. E se ninguém participar, não responda também não, até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer da sua aula. Fica tranquilo, professor. E aqui, por exemplo, você pode perguntar: quem é o Filho? Pergunte: Jesus tem a mesma essência que Deus? Será que Jesus é Deus igualmente Deus Pai? Ou Jesus é um Deus inferior? E por que na Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo obedeceu a Deus? Se Jesus obedeceu a Deus, isso não significa que Jesus é inferior? Eita, vai apertar o juízo, viu? E como pai e um filho aqui na terra? Por exemplo, quem é superior? Quem é maior aqui na terra? É um pai ou um filho? E se aqui na terra o pai tem uma posição superior, logo o filho precisa obedecer ao seu pai? Será que isso também não significa que Jesus é inferior a Deus? Porque sim e por que não? Deixa a sua turma participar. A sua intenção aqui é levantar uma discussão e você vai estar observando, ouvindo as respostas e assim já vai perceber se a turma tem ou não conhecimento acerca da temática que será estudada. Segue a nossa dica, professor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Centro de equidade é o centro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Devemos entender que a Bíblia Sagrada revela a Deus. A Bíblia Sagrada revela a Jesus Cristo e revela o Espírito Santo.
Logo, qualquer pessoa que quiser aprender mais acerca de Deus, acerca de Jesus e do Espírito Santo, precisa ler a Bíblia Sagrada, pedir direcionamento do Espírito, porque o mesmo nos dará entendimento. Ah, pastor, eu quero receber uma revelação de Deus. Lê a Bíblia. Ah, pastor, eu quero saber qual a vontade de Deus na minha vida. Lê a Bíblia. Ah, pastor, eu quero conhecer os mistérios de Jesus. Lê a Bíblia. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação. E essas dúvidas com relação à divindade, à humanidade de Cristo, essas dúvidas serão tiradas quando você começar a ler a Bíblia lendo, observando, com atenção. Tem pessoas que quando vai ler a Bíblia, lê muito apressado, doido para terminar. Assim você não vai perceber a revelação de Cristo na sua vida. Tive o pastor Raul Santos, uma bênção na minha vida. Sempre ele dizia, nos cultos de ensinamento, nós precisamos ler a Bíblia lendo, ou seja, com atenção, olhando o ponto, parágrafo, olhando o contexto, para que nós possamos aprender o significado bíblico. Porque tem essa, viu? A Bíblia Sagrada deve ser interpretada pela própria Bíblia e não com a nossa opinião. Eu acho que foi assim. Eu acho que deve ser assim. Não é dessa forma. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: o termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Veja só, por mais uma vez, nós estamos estudando a temática da divindade de Jesus. Já estudamos aqui a encarnação do Verbo, já estudamos aqui a Trindade, e estudamos também na lição passada a divindade de Jesus. E aqui agora vamos dar seguimento estudando. Jesus é igual ao Pai. Olha, Jesus não é o Pai, mas Jesus é igual ao Pai. Essa será a temática desta lição, que está sensacional. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, pega endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Toda segunda-feira também em nosso Instagram nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E te lembrando, toda segunda-feira às 9h05 em nosso canal no YouTube. Isso mesmo, aqui no canal no YouTube, toda segunda-feira às 9h05 tem vídeo novo em nosso canal da lição de adultos. E sempre com uma semana de antecedência. E às 14h05 estreia nosso vídeo de dinâmica. Sempre postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na segunda-feira nós já postamos a lição número 6. Pois a lição número 5 foi postada desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar com antecedência. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João capítulo 10, versículo 30 ao 38. Recomendo você fazer leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra do Senhor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Para você entender que, meus irmãos, a Igreja de Cristo, a Igreja primitiva e os pais da Igreja também sofreram bastante perseguições, aflições com relação à disciplina Cristologia, que é o estudo acerca de Cristo Jesus. Cristo como homem,
Cristo como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como Filho de Deus. E aqui nesta lição vamos abordar que Jesus é igual ao Pai, igual em natureza, igual em eternidade, igual em princípio. Jesus, ele é Deus, mas não é o Pai. Porque já estudamos aqui a Trindade e sabemos que existe apenas uma divindade, existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esta lição vai afirmar que Jesus é igual ao Pai, não é superior e também não é inferior, é igual. Deu para você perceber? E você, enquanto professor, precisa argumentar, falar, deixar claro para os seus alunos, para que não possa haver dúvida, para que nenhum cristão, nenhum aluno possa pensar que Jesus, por ser filho de Deus, é inferior. Você, em algum momento da sua vida, já pensou que, se Jesus é filho de Deus, é porque Jesus é inferior a Deus Pai? Você já pensou assim? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos, porque esta aula vai tirar todas as suas dúvidas, eu creio. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. No item 1, ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Esse paralelismo é sinômico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo, encontramos nas palavras de Jesus: assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Veja só, nós sabemos muito bem que aqui, por exemplo, nós moramos no Brasil e falamos o português. Só que a Bíblia não foi escrita no seu original em português, mas sim hebraico, grego e algumas partes também em aramaico. E na cultura judaica, esse termo que é utilizado para filho remete e entende-se igualdade com o pai. Muitas das vezes, até mesmo o nome dos filhos era colocado o mesmo nome do pai, porque existe uma igualdade entre o filho e o pai na cultura judaica. E como a Bíblia Sagrada foi escrita de acordo com a cultura judaica, quando a Bíblia fala acerca de Jesus como filho de Deus, filho do Pai, se refere à igualdade, essência, característica e divindade. Logo, Jesus é igual ao Pai. Esse termo filho não coloca Jesus no estado de inferioridade, de ser subordinado, de ser direcionado, mandado pelo Pai. Jesus aqui, existe uma igualdade e não uma inferioridade, uma dependência no que se refere à sua divindade, como se Jesus Cristo, para sobreviver, para existir, dependesse do Pai. Por exemplo, você que é filho, para existir, precisou do seu pai e da sua mãe. Mas Jesus não. Jesus sempre existiu, porque o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deu para você entender? Jesus Cristo sempre existiu. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus, veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus, sair do Pai e vir ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai.
Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora, e eu também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja só, dificilmente os judeus, fariseus, aceitariam Jesus Cristo como Deus, muito menos logo como Filho de Deus. Quando Jesus se apresenta à humanidade, se apresenta aos judeus como Filho de Deus, para eles, os judeus, isso era uma ofensa, uma blasfêmia contra Deus, porque ninguém poderia ser Deus, ninguém poderia ser filho de Deus, porque os judeus não tinham esse conhecimento. Mas naquele momento, ou naquele período, Jesus estava se apresentando e dizendo: eu sou igual o Pai. Eita, eu vim fazer a missão do Pai. Ou seja, ele está se apresentando como Filho de Deus. Não é à toa que na própria oração do Pai Nosso, quando os judeus ouvem Jesus Cristo falar Pai Nosso, meu Deus, e isso para eles era uma ofensa, porque Deus é poderoso, Deus está no céu, Deus ele manda em tudo. Então os judeus não tinham o princípio, a cultura, o hábito de chamar Deus de Pai. Deus era sempre chamado poderoso. Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que cura, o Senhor dos exércitos, algo muito distante. Mas Jesus veio para trazer essa aproximação. Deus, ele é o nosso Pai, mas ali Jesus está se apresentando como Filho de Deus. Logo, se ele é Filho de Deus, é porque ele é Deus. Se ele é Filho de Deus, é porque ele é Deus. E isso para os judeus era uma grande ofensa. E, no entanto, trouxe várias discussões e vários pensamentos heréticos, que é a nossa temática daqui. Muitas pessoas duvidavam que Jesus era Deus. Outras pessoas até diziam: ele é um Deus, mas um Deus menor, inferior. Ele é um Deus forte, ele pode muitas coisas, mas não é semelhante a Deus Pai. Deus Pai é mais poderoso, Deus Pai é mais forte, Deus Pai é quem manda em tudo. Te pergunto, você concorda com essa afirmação ou você discorda? Calma que a lição só está apenas começando. Fica conosco. E essas perguntas, esses questionamentos, faça também com a sua turma e no decorrer da sua aula terá as respostas. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: o Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mais do Filho, diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Que história é essa de o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho e que a unidade de Deus é plural. Veja só, até já estudamos um pouco acerca dessa temática, tanto na Trindade, quanto também que Jesus Cristo é Deus.
Mas todas as vezes que a Bíblia diz Jesus é filho de Deus, está revelando que ele é Deus. Presta atenção, faça as suas anotações. Todas as vezes que a Bíblia deixa claro que Jesus é filho de Deus, está dizendo é porque ele é Deus. Entendeu? Essa é a intenção dos escritores bíblicos, deixar claro que Jesus Cristo, ele é Deus. Já aprendemos também que existe apenas uma divindade, existe apenas um Deus. Mas todas as vezes que esta palavra Deus é utilizada, normalmente se refere à Trindade, como está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Essa palavra Deus é Elohim, que significa uma unidade composta. Olha, uma unidade composta com Pai, com Filho, com Espírito Santo. Eu até já disse aqui, quando um homem casa-se com a mulher, torna-se uma única carne. Como é que pode um homem e uma mulher se juntam, torna-se uma única carne, mas ali tem duas pessoas, mas a carne é uma só. Tanto do homem quanto da mulher se une, forma assim uma única carne. A mesma forma é a Trindade. É uma unidade composta de três pessoas distintas. A divindade é uma, mas lá nela existem três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós não podemos confundir o Pai com o Filho com o Pai, nem com o Espírito Santo. Cada um tem sua função, cada um tem sua pessoa distinta. Deu para você entender, professor? Deixa aqui nos comentários. Você vai precisar ter argumentação na hora de defender as suas ideias. Assista uma vez, assista duas e qualquer coisa, dá uma corrida lá no nosso blog e veja os nossos comentários. Vai estar te ajudando. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Nós fornecemos slides, vários modelos, lição comentada, lição descomplicada, artigos, resumos, explicações, videochamada, despertador, atividades online, atividades em PDF. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, para que você possa pegar, entender a lição e explicar cada vez melhor para os seus alunos. E enviamos também materiais para que você possa utilizar com os seus alunos. Nós enviamos atividades em PDF, atividades online, cruzadinha, caça-palavra, charadas bíblicas, eita, diversos materiais. Se você quiser saber mais informações de como ser membro e quais são os materiais, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações que você vai ver, viu? São diversos materiais que vão estar te ajudando. Por isso, venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item que traz por título: a heresia do subordinacionismo. Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos, ou adocionistas, e os arianistas são os principais representantes dessa heresia, mas Orígenes foi seu principal mentor na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus escritos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto,
A Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Veja só, com relação àqueles que são chamados os pais da igreja, não são os apóstolos da igreja, são os pais da igreja, aqueles líderes, pastores, bispos do primeiro século em diante, primeiro, segundo, terceiro século, principalmente. Estes pensavam de diversas maneiras. Alguns afirmavam que Jesus, ele é Deus, mas um Deus menor, um Deus inferior, como foi colocado aqui, subordinacionismo, ou seja, que Jesus Cristo está subordinado, direcionado, é mandado, orientado por Deus. É como se Jesus Cristo tivesse uma patente menor do que Deus. Deus é superior, Deus é o Pai, Deus manda em tudo e Jesus Cristo está subordinado a Deus Pai. Da mesma forma que o Espírito Santo está subordinado a Deus Filho. Logo, existia essa diferença na Trindade. Deus estava em cima, Jesus Cristo vinha logo após e depois, em terceiro lugar, vinha o Espírito Santo. Um subordinado ao outro. Jesus Cristo era mandado por Deus e o Espírito Santo era mandado por Jesus. Vou te perguntar, você acha que existe essa possibilidade? Você acha que quem é que manda em quem? É Deus que manda em Jesus? É Jesus que manda em Deus? Ou é o Espírito Santo que manda em tudo? Ou o Espírito Santo ele é mandado, subordinado, com uma patente inferior? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e pergunte também aos seus alunos. Mas todo esse pensamento de subordinacionismo tem a ver com a negação da divindade e da igualdade de Jesus como Deus. Já disse aqui e vou repetir, diversos pensadores, teólogos negavam e negam a divindade de Jesus. Já outros tentam diminuir a divindade de Jesus. Outros negam a encarnação de Cristo. Tudo isso, irmãos, são seitas. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que Deus ele é pai? Se ele é pai, é porque ele manda no filho. Concorda comigo? Não. A divindade é a mesma. O poder é o mesmo. A essência é a mesma. Agora, Jesus, enquanto filho de Deus, Jesus, enquanto homem, foi direcionado e guiado por Deus para cumprir com a sua vontade. E nós devemos saber diferenciar entre Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Jesus 100% homem foi enviado ao Pai para vir a esta terra, padecer, sofrer, ser humilhado e morrer para trazer salvação para a minha pessoa e a sua. Jesus Cristo enquanto homem. Então devemos saber diferenciar. Por isso que antes de estudarmos esta lição, já estudamos a lição, a encarnação de Cristo, a deidade de Cristo, deidade, vocês sabem, que se refere à divindade, Jesus como Deus. E estudamos também a Trindade, para que hoje nós possamos entender que Jesus Cristo é Deus, mas não é o Pai. Mas, no entanto, ambos são iguais. Iguais em quê, pastor? Na essência, no poder. Deu para perceber a diferença? Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: no período pré-niceno. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Para você entender, nós somos também monoteístas. Nós acreditamos na existência somente de um Deus. Então muitas pessoas questionavam: como é que Deus Pai é Deus? Como é que só existe um Deus? Se nós falamos que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus, como é que pode ser isso? Então, muitas pessoas, para tentar ajustar esse ensinamento, facilitar o entendimento de muitas pessoas, começaram a ensinar
que o Deus verdadeiro é Deus Pai, mas ele, Deus Pai, criou Jesus como seu filho. Por isso, Jesus é um Deus, mas um Deus criado por Deus Pai. Logo, ele é inferior, já que a Bíblia diz que existe tão somente um Deus, e não pode ter um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Por isso, começou a se ensinar desta forma, mas, no entanto, está errado. Por que está errado, pastor? Porque Jesus, ele é Deus, na mesma essência, na mesma autoridade, do mesmo poder do que Deus. A divindade é uma, não tem para onde fugir. Você, nessa lição, precisa reafirmar por diversas vezes que Jesus não é o Pai, mas ele é Deus. Olha, Deus Pai não é Jesus, mas ele é Deus. Para que seus alunos possam entender esse ensinamento que Jesus é Deus e é igual ao Pai, não é superior, não está acima de Deus, mas também não está embaixo. Existe uma igualdade. É como eu disse aqui anteriormente, quando nós falamos acerca da divindade, nós falamos acerca de Deus, nós falamos de uma unidade composta. Lá sempre vai estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você começar a estudar acerca do Espírito Santo, você vai estudar acerca de Deus. Se você estudar acerca de Jesus, você vai estudar acerca de Deus, porque a divindade é uma só. Eita glória! Agora, nessa unidade de Deus, nessa divindade de Deus, existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até aí você está entendendo, professor? Deixa aqui, assista mais vezes. É necessário para você pegar essas argumentações para passar para os seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que representam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus Deus igual ao Pai. Veja só, essa diferença agora existe. Jesus Cristo, ele é Deus, mesma essência, igual ao Pai. Mas, no entanto, ele se fez carne. Ele habitou conosco. Jesus Cristo, ele foi 100% homem. E Jesus, 100% como homem, ele está sujeito ao Pai, ao direcionamento do Pai. Ele veio a esta terra cumprir a vontade do Pai. Ele foi designado pelo Pai. Ele estava em sujeição ao Pai enquanto homem. E nós devemos saber diferenciar Jesus enquanto homem, Jesus enquanto Deus. Já fizemos até mesmo algumas dinâmicas que ajudaram você a entender essa diferença. Enquanto homem, Jesus Cristo sente dor, fome. Enquanto Deus, ele pode todas as coisas. Jesus, enquanto homem, ele morreu. Jesus, enquanto homem, ele nasceu. Enquanto homem, ele cresceu. Mas Jesus, como Deus, ele é eterno. Não teve princípio, não terá fim. Jesus, enquanto Deus, pode fazer o que lhe apraz. Jesus, enquanto Deus, é criador de tudo e de todos. E a ele devemos adorar e reverenciar. Você concorda comigo? Jesus, enquanto Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus, enquanto Deus, pode receber a sua e a minha adoração. E só a Deus adorarás. Logo, se eu adoro a Jesus, é porque ele é Deus. E nós vamos adorar o seu nome. Concorda comigo? Porque nós adoramos a Jesus, porque ele é Deus. Porque Jesus pode perdoar pecados, porque ele é Deus igual ao Pai. Concorda? Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma aula participativa e faça a mesma coisa com seus alunos. Eita glória! É bênção pura sem mistura.
Pergunto, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aqui seu like. Eu quero saber o seguinte, se você está gostando, se você gosta do nosso canal, por gentileza, deixa seu like. Assim estará me ajudando e também ajudando outros professores que estão em dúvidas desta temática, desta aula. Quando você dá um like, você está dizendo, olha, esse vídeo é bom, então o YouTube vai estar enviando para professores dos adultos. Já peça a sua ajuda em nome de Jesus. Mas vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda. Caso você queira nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, congresso, capacitação, formação, nós trabalhamos com todas as áreas, tá bom? Eu, pastor Giovanni, ministro sempre para turmas de adultos até pré-adolescentes. E a nossa irmã, Neia, minha esposa, ministra para as turmas infantis. E será um prazer estar participando da sua escola bíblica dominical. Fica tranquilo, estamos aceitando convites no Brasil e fora do Brasil também. Será um prazer estar com vocês. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Veja só, com relação ao ensinamento falso, que Jesus não é filho de Deus, logo Jesus não é Deus, muito menos igual a Deus. Aqui foi destacado o islamismo, juntamente com seu livro, o Alcorão, que desqualifica Jesus como Deus. Para estes, Jesus é um profeta, assim como foi Moisés, assim como foi Elias. E ainda coloca Maomé acima de Jesus, superior a Jesus. Logo, para eles, Jesus não é Deus. Jesus não é igual a Deus. E ainda ensinam que, se Jesus fosse Deus, é porque Deus Pai teve relação com Maria e assim nasceu Jesus. Isso é um absurdo. Este é o ensinamento e a interpretação, o entendimento deles. Mas nós sabemos muito bem que Jesus, enquanto homem, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não houve nenhum tipo de relacionamento, nem com Deus, lógico, nem com o Espírito Santo e também não com José. O Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria. E assim Maria gerou a Jesus Cristo enquanto homem. E isso que esse povo não consegue entender e diferenciar. Jesus, enquanto Deus, nunca foi criado. Ele sempre existiu desde a eternidade, assim como Deus Pai. Mas, no entanto, o islamismo e diversos outros ensinamentos, pensadores, teólogos também, pensam dessa forma. Mas nós, enquanto cristãos, devemos afirmar e reafirmar: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, na mesma essência, no mesmo poder e na mesma autoridade. Com relação à geração, com relação à vinda de Jesus a esta terra como homem, foi por obra e graça do Espírito Santo, mas sem contato algum, pelo amor de Deus. Dando ainda seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crer na existência de vários deuses, vai entender agora. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus.
Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis uma pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas, se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Veja só, a questão da testemunha de Jeová. Para estes, Deus é o Criador, Deus, ele é Deus. E este Deus formou, criou a Jesus como seu filho. Logo, Jesus é um Deus com letra minúscula, é um Deus inferior, é um Deus menor, com menos importância. Daí porque todo ensinamento da testemunha de Jeová está sempre focado em Yahvé ou Jeová. A este nome pertence o Senhor, somente a eles adorarás. Ou seja, eles não entendem acerca da Trindade, que Deus é um só, que subsiste em três pessoas. Mas nós que somos cristãos devemos entender essa diferença para ensinarmos. Não existe três deuses. Nunca diga isso, pelo amor de Deus. Existe um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A essência mesma. Devemos adorar o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a divindade é uma só. Digo e repito, aqui existe uma unidade composta, tanto que o próprio nome Elohim é um plural, e nós devemos entender que ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada de ler na Bíblia o grande conflito, nada de ler na Bíblia do Testemunho de Jeová que Jesus é um Deus com letra minúscula. Não é verdade. E nós devemos ter esse conhecimento para ensinarmos a verdade. Se prepara aí, viu? Nós precisamos ter esse conhecimento. Pergunta a você o seguinte, está gostando até agora? Vamos dar seguimento. E te lembrando, viu? A nossa dinâmica já está disponível em nosso canal e está sensacional. Vai te ajudar na explicação desta aula. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Já falei na introdução, esse termo filho unigênito fala de unidade, fala de composição, fala de substância, fala de essência, é a mesma. Eita glória! E nós devemos adorar e reverenciar o seu nome cada vez mais. Jesus é digno de ser adorado, reverenciado. Ele é o nosso Salvador e nós somos salvos em Cristo Jesus. Deixa aqui nos comentários: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eita maravilha! Aqui é bênção pura sem mistura. Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que está conosco todos os dias. Aqui estamos postando nossos vídeos toda semana. Toda segunda-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo no nosso canal. E que Deus te abençoe cada vez mais e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.